Se você analisar o péssimo desempenho e os escândalos de corrupção envolvendo o atual governo Lula, você começa a entender o porquê que estão falando que Lula cometeu tantos crimes eleitorais nesse carnaval para tentar ficar inelegível. Presta atenção nessas matérias aqui, só as chamadas para vocês verem o quanto o Lula está encrencado. Então você começa aqui, ó. Inadimplência atinge em setembro o maior patamar da série histórica, ou seja, o pessoal tudo com o nome sujo. Se está com o nome sujo, é porque não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, é porque não tem emprego. Brasil teve a maior carga tributária em mais de 20 anos. Imposto para tudo quanto é lado, desde a roupinha até casa, imóveis, investimentos, ou seja, roubando o dinheiro do cidadão brasileiro. E, consequentemente, o cidadão brasileiro fica sem dinheiro para pagar as contas e acaba ficando inadimplente. Polícia Federal investiga a relação de Lulinha com o Careca do INSS. Não tem que investigar, já se sabe. O Lulinha recebia a mesada de 200 mil do escândalo do INSS. Através do Careca, através de quem quer que seja, ele recebia, ele é corrupto. E o Lula sabe disso. E isso está pegando o Lula em cheio. Lula esteve convocando um encontro fora da agenda em dezembro de 2024. Para quem está em Marte e não sabe quem que é Vorcaro é o dono do Banco Master, que é a lavanderia da corrupção e do narcotráfico, de tudo, tá? E o Lula se encontrou com o Daniel Vorcaro fora da agenda. Por quê? Para tratar de corrupção, porque é isso que o Lula sabe fazer. A TCU aponta irregularidades e sobrepreços de até 1000% na COP30. 1000% de superfaturamento, cara, num estado que não tem nem onde cagar. Tem nem onde cagar, o pessoal tem que cagar no mato, literalmente. Lá no Pará você fala, vai cagar no mato, o cara vai mesmo, porque não tem onde cagar. Desempenho pessoal de Lula é desaprovado por 57% da população. Cara, me admira. É como tem ainda pessoas, não sei se são pessoas más, eu vou entrar nesse detalhe de pessoas más, sabe? O que são essas pessoas más? Que ainda apoiam o Lula, 34%. Essas pessoas são aquelas que escarneceram da família, escarneceram de Jesus Cristo, escarneceram dos evangélicos nesse carnaval. São pessoas que querem viver na esbórnia, sabe? Sodomitas, não querem ter regras. E quem que é melhor para esse povo? Quem que é melhor para usuários de drogas, criminosos? Quem que é melhor? É o Lula. Então, por isso, o Lula tem esses 34%. E eu vou ser muito sincero para vocês, cara, eu acredito que o Brasil deve ter 34% dos brasileiros devem ser ou criminosos ou passadores de pano para criminosos. Ou você entra nesses criminosos maconheiro, pessoa que quer fazer transferência de sexo em crianças, né? Mudança de sexo em crianças, etc. Então esses aqui, ó, são os 34%. 34% de pessoas depravadas, criminosas, que ainda apoiam o Lula. E eu concordo. Existe sim. É só você ver como que tá esse carnaval que você vai ver que 34%, olha, se não for mais, tá? Brasil atinge a marca de metade da população dependente de programas sociais como Bolsa Família. A metade do Brasil precisa de auxílio de alguma coisa, ou gás, ou luz. Falando em Bolsa Família, inadimplência e tudo mais, 10 estados do Brasil tem mais gente com Bolsa Família do que gente com carteira assinada. Daí você pega aqui, ó, Bahia, Piauí, Maranhão, ó, Maranhão do Flávio Dino, que tava sambando lá. Ai, meu Deus do céu, como diz o Monark, eu não vou repetir o que o Monark disse, mas ele disse, né? Flávio Dino, Maranhão miserável. Aqui, ó, o Amapá, sabe quem que é o Amapá? Quem que é o senador do Amapá? Aquele outro, bola de sebo, que está travando pautas nacionais de extrema relevância e já disse que não vai pautar impeachment de Dias Toffoli nem de Alexandre de Moraes. O Alan dos Santos falou o seguinte, assim, ó, impeachment o Dias Toffoli agora, não sei se seria uma boa, porque o Lula colocaria outro. Gente, vamos ser sinceros aqui. Eu quero que o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes vão para os quintos dos infernos. Mas acreditar que esse atual Senado vai colocar em pauta impeachment de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes é sonhar com unicórnios, gente. O Alcolumbre é um corrupto que está com o rabo preso e não vai fazer nada, e já disse que não vai fazer, não vai. Acho extremamente importante as manifestações. O povo entender, para inflamar mesmo a população, mas achar que alguém vai pautar o impeachment de ministro, que o Alcolumbre vai fazer isso, não vai, gente. Não vai. É necessário as manifestações, mas não vai rolar. Seria mais interessante nós virarmos as eleições, fazer de tudo pro Flávio ganhar, aumentar o número de senadores de direita, não essas pragas aqui, ó. Essas pragas aqui, ó. Isso aqui manda no Brasil, cara. Bahia, Piauí, Maranhão, Amapá,
Isso manda no Brasil. Essas pragas. Não tem 1 milhão de eleitores no Amapá. E o Alcolumbre trava pautas nacionais. Um corrupto, com o irmão que tinha aeroporto que servia para o narcotráfico. O silêncio de Lula sobre o escândalo de corrupção envolvendo ex-nora e ex-sócio de Lulinha. Cara, o Lula tá filho, ex-nora, irmão, amigo, cachorro. Correios projetam prejuízo de 9,1 bilhões em 2026, apesar de plano de reestruturação. Mais de 10 mil pessoas foram demitidas dos Correios. Bem feito, né? Fizeram L, né? Essa cambada de vagabundo. Fizeram L e agora estão aí, ó, 9 bilhões de corrupção. Tá aí junto com essa outra praga aqui, com essa Simone Tebet. Empresas estatais federais registram rombo de 6,7 bilhões em 2024. O maior em 23 anos. O Lula voltou para arregaçar tudo, para destruir tudo. Brasil registra recordes de feminicídios em 2025. Lembra que o Lula ia defender as mulheres, etc? Bateu recorde de feminicídio. 4 mulheres são assassinadas por dia. PT acumula histórico de escândalos de corrupção. Lula perde para Flávio, Tarcísio e Ratinho em São Paulo, diz pesquisa. Na verdade, o Lula, a decadência do Lula é tremenda. Ele sabe disso. E por isso que eu falo para vocês que estão falando, eu também notei, logo, poxa, como que comete tantos crimes eleitorais assim na maior cara de pau? Por isso que ele está cometendo esses crimes eleitorais. Por quê? Porque ele acha que não vai vencer e assim, se tornando inelegível, ele vende a narrativa. E agora, para completar, essa notícia aqui envolvendo o Lula e o Alexandre de Moraes. Segundo as informações, a Polícia Federal, a mandado do Executivo, teria feito quebra de sigilo de ministros do STF e de seus parentes. E isso está causando uma briga tremenda entre Alexandre de Moraes e Lula. Estão falando até que Alexandre de Moraes pode prender o Lula. Duvido. Mas mais um caso que pode tornar Lula inelegível e pode tirar o Lula do jogo político de 2026. Escuta só. Sigilo fiscal da mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi quebrado indevidamente. A minha coluna aqui no Metrópolis apurou que as investigações indicam que o acesso sem autorização aos dados de Viviane Bárcia de Moraes teria sido feito por um servidor do Serpro, a empresa de tecnologia do governo federal que é cedido à Receita. A advogada não foi o único alvo. A minha coluna apurou que o filho de um outro ministro do Supremo também teve a declaração de imposto de renda devassada sem autorização judicial. A apuração sobre os acessos irregulares foi determinada por Alexandre de Moraes. O ministro ordenou que a Receita rastreasse qualquer consulta ou tentativa de acesso envolvendo os atuais 10 integrantes da corte, bem como suas esposas, filhos, irmãos e todos os ascendentes. O relatório deve ser apresentado após o Carnaval. As quebras já identificadas terão 2 frentes, uma administrativa e outra criminal. Caberá à Polícia Federal investigar se a quebra dos dados fiscais da mulher de Moraes e do filho deste outro ministro foram encomendadas para serem vendidas a terceiros. O jornal Folha de São Paulo revelou hoje que Moraes pediu a investigação no âmbito do inquérito das fake news, que apura ataques coordenados contra integrantes da corte nas redes sociais. O ministro busca identificar a origem de vazamentos para a imprensa sobre informações que o relacionam ao Banco Master. A mulher de Moraes foi contratada pelo banco de Daniel Vorcaro por 129 milhões de reais. O valor do contrato gerou questionamentos pelo fato de o escritório não assinar nenhuma causa para o Master e ser pouco conhecido no meio jurídico. A gente sabe o que está acontecendo. Dias Toffoli e Moraes estão sendo jogados para os leões. E aí que mora a treta. Porque Moraes, já quase perdendo, já quase saindo, só não saiu ainda porque temos o Alcolumbre, mas o Moraes praticamente já será impeachmentado, mais cedo ou mais tarde ele será impeachmentado, ele foi jogado às traças, foi abandonado pelo sistema, ele pode ainda, numa última cartada, tentar se vingar do presidente Lula. Eu, falar muito sincero pra vocês, eu acho que os dois deveriam tentar, como são criminosos, deveriam tentar as pazes, porque senão vão cair os dois. Mas que seria uma delícia vendo Alexandre de Moraes e Lula entrando em um atrito. Já pensou? O Moraes manda uma ordem de prisão pro Lula, ou coisa do tipo. Fora a inelegibilidade do Lula, que pode acontecer também. É difícil? É difícil, mas pelo que tudo indica, Lula está fazendo
o possível e o impossível para tentar ficar inelegível e vender a narrativa que foi, mais uma vez, vítima de um golpe de Estado. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Você acha que o Lula está tentando ficar inelegível ou você acha que ele não está nem aí porque ele sabe que nada vai acontecer? Comenta aí. Forte abraço. Tchau, tchau.